Oi, tudo bem? Aqui, professora Mônica falando com vocês. E hoje a gente vai aprender uma coisa bem legal, bem interessante. E eu preciso que vocês prestem muita atenção em cada um dos detalhes dessa explicação, beleza? Então vamos lá. Seguinte, a aula de hoje vai ser sobre vozes verbais, tá? Eu vou ficar nesse remeleixo aqui com a minha cara, porque eu quero que vocês me vejam, mas eu quero que vocês vejam o conteúdo também, tá? Então vamos lá. Sobre vozes verbais, é muito importante que vocês saibam o que é, né? Primeiramente. Então vamos lá. Vozes verbais é, na verdade, a relação entre o verbo e o sujeito da oração. Então a gente precisa saber quem é que está praticando a ação, quem está recebendo a ação, quem e qual é o sujeito que pratica e sofre ao mesmo tempo. Então eu tenho três possibilidades. O sujeito pode praticar a ação, ele pode receber uma ação e ele pode praticar e receber uma ação ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem essas possibilidades e você precisa ficar super atento para saber como isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Percebam aqui a seguinte situação, ó. A gente tem aqui três exemplos de oração e eu quero que vocês observem a relação que o sujeito tem com o verbo da oração, tá? Então, olha só. A turma apresentou o trabalho. Vejam que o verbo que demonstra uma ação tá aqui, ó. Apresentou, certo? Quem é o sujeito que pratica essa ação? A turma. Tudo bem? Agora veja aqui embaixo. O trabalho foi apresentado pela turma. Eu tenho aqui uma locução verbal que demonstra ação. Acontece que o sujeito para essa locução verbal, o trabalho, não está mais praticando uma ação. Na verdade, ele está sofrendo uma ação, está recebendo uma ação. Porque quem, na verdade, praticou essa ação está aqui no final, ó. Foi a turma. Por fim, olha esse último exemplo. A criança feriu-se com o brinquedo. Então vejam que a criança praticou a ação de ferir. Quem ela feriu ao mesmo tempo? Ela mesma. Então ela pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Por isso, só se apresentam flexões os verbos que tenham sujeito e os verbos que expressam alguma ação. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Olha só o que nós temos aqui. A voz verbal leva em conta essa relação existente entre o verbo e o sujeito, podendo ser de três tipos. Eu acho que lá no slide anterior você até conseguiu identificar que existem três possibilidades. Então, a primeira possibilidade é a seguinte: voz ativa. A segunda possibilidade, voz passiva. E a terceira possibilidade, a voz reflexiva. Então vamos passar por cada uma delas, tá? Com muita calma. Vamos lá. Voz ativa já me lembra uma coisa interessante. Ativo é alguém que faz, é alguém que pratica. Então é isso mesmo, tá? Se você pensou nisso, é isso mesmo. O sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Inclusive, esse sujeito que vai praticar essa ação, ele tem um nome bem bacaninha, ó. Ele tem o nome de agente, porque ele está praticando a ação. Então, olha lá, o professor adiou a prova. Olha que legal, gente. O verbo está aqui. Esse verbo expressa uma ação de quem? Do sujeito. Esse sujeito, ele traz ali um papel importante na oração. Ele é o sujeito que pratica a ação verbal. Por isso, ele se chama sujeito agente, certo? Então, toda vez que a gente tem, dentro da relação de vozes verbais, né? Um sujeito que pratica a ação do verbo, significa que, eu tenho a voz ativa. 2, esse sujeito é chamado de sujeito agente. Beleza? Então, vamos seguir aqui o bonde. Olha só. Voz passiva. Peraí, professora, peraí. Você falou voz ativa tem a ver com o sujeito praticando uma ação.
Se você está falando para mim que agora é voz passiva, é muito fácil. Significa que o sujeito está sofrendo, está recebendo a ação verbal, certo? Então, olha só que interessante. A prova foi adiada pelo professor. Vejam que a gente tem essa forma verbal aqui e ela está diretamente relacionada com esse sujeito. Acontece que a prova, ela não praticou a ação de adiar nada, ela sofreu a ação porque ela foi adiada. Então veja que eu tenho um sujeito que não é agente, mas que a gente vai chamar de paciente. Por quê? Ele não está praticando a ação, ele está sofrendo uma ação, então a voz é passiva e o sujeito é paciente. Beleza? Olha outro exemplo aqui, ó. Plastificam-se documentos. Vejam que a gente tem aqui o verbo plastificam. Esses documentos funcionam como sujeito da oração. Olha que interessante, gente. Dessa forma, os documentos não estão praticando a ação de plastificar nada. Eles estão sendo plastificados, ou seja, eu também tenho voz passiva e também tenho um sujeito chamado de paciente, porque está sofrendo a ação. Beleza? Ah, isso aqui tá muito moleza. Acontece, gente, que a gente tem duas maneiras de expressar a voz passiva, tá bom? Então, uma delas é a chamada de voz passiva analítica. Por quê? Aqui a gente tem o sujeito paciente, primeiro, depois a gente tem um verbo auxiliar, mais o verbo que a gente chama de principal no particípio, lembrando que particípios são aqueles verbos que expressam uma ideia de ação finalizada. Eles terminam em ado, edo, ido, né? E a gente tem também as possibilidades que são irregulares, né? Que pode ele, por exemplo, ser do verbo fazer, feito, do verbo comprar, não, verbo comprar é regular, então fica comprado, né? Fica fácil. Mas a gente tem algumas formas verbais que são irregulares. Então pode ser que mude um pouco o finalzinho desse particípio, tá? E por fim, a gente tem aqui um cara chamado de agente da passiva. Então, se a gente tivesse aqui numa aula de matemática, essa seria a fórmula para a fórmula para a ou formato, né? Ideal para encontrarmos a voz passiva analítica. Então, veja só como fica. Os livros foram vendidos por leitores assíduos. Então, a gente tem aqui os livros como sujeito paciente, foram o verbo auxiliar, vendidos, verbo principal no particípio, e aqui no finalzinho, deixa eu mudar o meu rosto de posição, aqui, e aqui no finalzinho a gente tem o agente da passiva. Então, observa aqui comigo, galera. Olha só. Quem praticou a ação de quem é que praticou a ação de foram leitores assíduos, certo? Então, eles são seriam um sujeito agente, mas eles não são sujeito na oração, eles estão lá no finalzinho. Então, a gente vai chamá-los de agente da passiva. Afinal, agora eu tenho uma oração que está na voz passiva. Foram vendidos é a locução verbal que indica a voz passiva. E os livros é o sujeito da oração que está sofrendo a ação verbal. Por isso, ele é chamado de paciente. Então, essa é a primeira voz passiva, a analítica. Vamos ver a segunda? Ah, uma coisa importante que surgiu aqui. O termo agente da passiva não é um termo obrigatório, então não é sempre que ele vai aparecer, certo? Só em alguns casos. Bom, galera, então continuando agora com essa outra classificação de voz passiva, que é a voz passiva sintética. Galera, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Que a voz passiva sintética é aquela que está diretamente ligada a uma forma mais
simples, né? A uma forma mais sintetizada da voz passiva, certo? Então percebam que aqui a gente tem, inclusive, essa ligação, essa noção de síntese, certo? Por ter essa relação com a síntese, com a diminuição da oração, vejam como é que ela se compõe. O verbo está ali, verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, certo? Juntamente com o pronome se, que aqui a gente vai chamar de partícula apassivadora, e um sujeito paciente. Então, o sujeito paciente continua aparecendo, tá? Veja só como é que funciona. Venderam-se os livros, né? Lembra que lá na oração anterior era os livros foram vendidos? Aqui a gente fez uma inversão. O sujeito paciente veio parar aqui no finalzinho da oração. O verbo, que era uma locução verbal lá na voz passiva analítica, ficou pequenininho, virou o verbo original aqui, ó, venderam. E acrescentou-se a partícula passivadora, certo? Então vejam que a gente continua com o verbo aqui, indicando a ação, o pronome é passivador e o sujeito paciente. Detalhe, é importante que vocês saibam que nem sempre, na verdade, não aparece o agente da passiva aqui, na voz passiva sintética, tá? Só aparece até o sujeito paciente. E por ser o sujeito, o verbo concorda com esse sujeito. Então, o sujeito está no plural, o verbo também está no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Beleza? Olha só que legal, gente. Eu tenho a possibilidade de fazer uma transformação com a oração. Nesse primeiro exemplo, eu tenho a voz ativa, certo? Nesse segundo exemplo, eu tenho a voz passiva. Olha só como é que eu fiz aqui, gente. A primeira coisa que você tem de fazer é observar os elementos que a sua oração dispõe. Então, olha só. Primeiro eu identifiquei o verbo. Tá aqui o verbo, certo? E ele é um verbo transitivo direto. Porque quem adia, adia algo. Olha a prova. Então, é o termo que é o chamado de objeto direto. O sujeito dessa oração é o professor. E ele praticou uma ação que foi adiar a prova, certo? Então, na voz ativa, eu tenho aqui o sujeito agente praticando a ação do verbo. Beleza, professora? De boa. Como que eu faço para transformar isso aí, então, na voz passiva? Então, o que eu tenho como objeto direto vai se tornar sujeito paciente nessa nova oração. O verbo vai ficar grande. Ele vai virar uma locução verbal, formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, certo? E o que eu tinha antes como sujeito, agente, vai continuar sendo agente, só que agora da voz passiva. Tudo bem? Então, olha só o que a oração, o resultado final dessa oração. Ficou assim: a prova foi adiada pelo professor. Vejam que o sujeito mudou, a relação de sentido mudou. Tá vendo? Eu fiz uma mistura que fez com que o sentido do sujeito mudasse. Ele deixou de ser agente e virou paciente, beleza? Bom, então é mais ou menos por aí, tá? Qual é então a terceira voz verbal? A terceira voz verbal é a voz reflexiva. A letra A ficou aqui embaixo, mas tudo bem, eu escrevo ela aqui de novo, tá? A voz reflexiva, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre uma ação ao mesmo tempo. Olha só que interessante, gente. As crianças atiravam-se na piscina. O sujeito tá aqui, bonitinho, as crianças, certo? Beleza. Qual é a ação que as crianças praticaram? Elas atiravam. Essa é a ação que elas praticavam. Acontece que elas estavam atirando nelas mesmas. Então, ao mesmo tempo que o sujeito pratica a ação, ele também sofre a ação, porque ela está atirando e está atirando entre elas. Elas estão atirando e sendo atiradas por alguém. A mesma coisa acontece aqui, ó.
o sujeito da oração é o menino. Ele praticou a ação de cortar, certo? Então, ele pratica a ação. Mas, ao mesmo tempo, quem foi cortado foi ele mesmo. Então, ele praticou a ação e também sofreu a ação. Ele praticou a ação de cortar e, ao mesmo tempo, foi cortado. Então, a gente tem um sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Essa é a chamada voz reflexiva. Beleza, galera? Bom, se você for ficando com dúvida, vai pausando, vai vendo devagarzinho, tá? Que é assim que funciona, tá? Na aula gravada. Gente, então assim, você deve estar se perguntando qual é o propósito, né? Disso tudo. Por que que a gente estuda vozes verbais? Gente, na verdade, a intenção de escolher utilizar a voz passiva em vez da voz ativa, ou o contrário, está diretamente relacionada com o elemento do enunciado a que se quer dar destaque, ou agente, ou paciente, enfim. Então, é importante vocês saberem disso, porque em várias manchetes de jornais, ou até na fala de apresentadores de jornais, a intenção daquela fala pode ficar muito marcada. Ele pode colocar uma pessoa ali como sofrendo uma ação, para deixar os telespectadores ali pensando, coitadinho, ou então a intenção dele é de colocar um ser como agente e dar essa intenção também. Então, gente, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito importante. Então, eu queria mostrar para vocês uma manchete, certo? Olha só essa manchete aqui. Nesse trecho, a voz passiva tem aqui, ó, nesse trecho, peraí que eu vou mostrar para vocês. Ah, pronto, tá aqui, ó. Essa manchete aqui, vejam só. Onde que eu vou colocar a minha cara? Aqui no cantinho, né? Igreja de 1876 é incendiada por vândalos no Chile. Olha só essa manchete, gente. Nesse trecho, a intenção, a função de realçar o sujeito que sofreu a ação foi clara. A intenção aqui foi de colocar que a igreja sofreu, né? A igreja foi incendiada, foi uma coisa muito ruim, né? Então, olha só, essa foi a intenção. Por isso, foi usada aqui, então, a voz. Cadê? Foi usada a voz passiva analítica, certo? Agora, olha aqui embaixo. Caso o intuito fosse salientar os responsáveis pelo incêndio, aí seria diferente. Eu quero colocar em evidência que foram vândalos. Então, eu coloco eles aqui, ó, como primeira coisa da oração. E coloco, inclusive, como sujeito agente. Ah, menino, agora fez toda a diferença, certo? Então, há essa intenção por trás do uso das vozes verbais, tá? Fiquem espertos, porque é um uso muito comum dos jornais, da televisão, tá? Na hora de passar alguma notícia. Bom, pessoal, vou aproveitar aqui a deixa do flash, né? E vou também dar um tchauzinho para vocês. Assistam quantas vezes vocês julgarem necessárias. Nós vamos fazer muitos exercícios sobre vozes verbais. Fiquem tranquilos que a gente se vê na próxima aula ao vivo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.